Boa tarde, meu nome é Sofia, estudo na UNB Campus do Gama. Vou apresentar meu trabalho da matéria de APC, que foi um trabalho feito no software Calango. O nome do meu programa é Women's Football Championship. É um programa que eu fiz 2 rankings. Primeiro ranking, eu vou fazer a primeira comparação entre jogadores a partir da quantidade de gols feitos em uma partida ou uma temporada. Aí no final do programa mostra o nome das jogadoras ordenando pela quantidade de gols que fizeram, começando pela jogadora que fez mais gols. Temos como entrada um número inteiro que indica a quantidade N de jogadoras que serão comparadas, onde N tem que ser maior que 3. Temos por leitura a sequência de nomes e gols. O nome é uma variável texto e gols uma variável inteira. A saída temos um conjunto de nomes das N jogadoras e o número da colocação. No segundo temos o ranking de times, que será uma comparação entre 2 times ou mais, onde é calculado os pontos a partir dos gols feitos. Então, vai ler a entrada, temos como entrada um número inteiro que indica a quantidade N dos times que serão comparados, onde N tem que ser maior que 2. Temos como leitura o nome, gols feitos e gols sofridos. O nome é uma variável texto e o gols feitos é uma variável. Gols feitos e gols sofridos são variáveis inteiras. Como saída temos o conjunto de nomes do time, número da colocação e seus respectivos pontos. Aqui temos o código. O nome do algoritmo, que é o Women's Football Championship. Eu coloquei aqui como objetivo comparar jogadores, quantidade de gols, e depois fazendo um ranking das jogadoras. E depois temos que comparar o time, mostrando o ranking do nome dos times e seus respectivos pontos. Tenho como tipo inteiro gols e texto, os principais. Eu declarei. Essas outras variáveis inteiro, real, são para uma condicional e repetição. Está mostrado na tela o título como Campeonato Feminino de Futebol, ranking das jogadoras. Aqui no ranking das jogadoras, ele só conseguirá comparar as jogadoras a partir de 3 nomes. Se ele receber um número menor que 3, como 2, 1, aparecerá na tela essa frase. Essa quantidade de nomes não pode ser comparada. Se for o número digitado 3 ou maior que 3, ele começará a fazer a leitura como nome da jogadora, gols, total de gols na partida. Depois irá para uma estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição. Onde sempre vou considerar o maior valor do vetor o valor que está no parâmetro i, onde aqui a gente faz a comparação colocando a condicional dentro de 2 repetições. Então, sempre o maior valor será o i. No final, será mostrado o resultado, que vai mostrar a colocação de cada jogadora. Aqui temos o ranking dos times ou das seleções. No ranking do time, ele vai ler uma quantidade, tem que ser um número, ser digitado um número igual a 2 ou maior que 2. Se for um número menor que 2, aparecerá na tela. Essa quantidade de times não pode ser digitada. Se for um número maior que 2 ou igual a 2,
A gente vai ir para minha função. Aqui eu declarei uma variável resulte função do tipo inteiro, onde ela vai receber o resultado da função do ranking. A função que é responsável por mostrar o ranking dos times. A minha função serve para calcular o total de pontos feitos pelo time durante uma partida e no final mostrando a colocação de cada time e seus respectivos pontos. Tem uma função tipo inteiro, ranking. Ele recebe nome texto, nome, tipo texto, saldo tipo real, por causa que é um vetor, até 30 pontos que eu coloquei. Tipo inteiro, gols feitos e gols tomados. Aqui temos a leitura para receber o nome do time, quantidade de gols feitos e quantidade de gols sofridos. Aí vamos para uma outra estrutura. Depois dele ler, ele vai fazer o cálculo. Se o gol feito for maior que o gol tomado, o saldo vamos somar a quantidade de gols feitos mais 3 pontos. O time que está sendo comparado somará mais 3 pontos. Se um gol for menor que o gol, os gols feitos forem menor que os gols tomados, não receberá nenhum ponto, que será essa estrutura. Quando os gols feitos forem igual aos gols tomados, o time que está sendo comparado ganha 1 ponto. Aqui vamos para a mesma estrutura de... Temos estrutura de repetição e condicional feitos igual do ranking de jogadoras, onde sempre vamos considerar o maior valor que está no parâmetro I. No final, mostramos na tela ranking dos times, que será o nome e os pontos feitos pelo time, naquela determinada partida, e retornará o resultado. A função retornará resultado. Aqui eu vou executar meu programa. Eu tenho alguns exemplos já. Começamos aqui. Campeonato feminino de futebol, ranking das jogadoras, futebol feminino. Vou comparar 3 jogadoras. Marta, o nome da jogadora, Marta. Total de gols, 2. Nome da jogadora, Alex Morgan. Total de gols, 5. Nome da jogadora, Cristiane. Total de gols, 3. Aqui temos o ranking da jogadora. Alex Morgan fez 5 gols, então está em primeiro lugar. Cristiane, 3 gols, então está em segundo. E Marta, 2 gols. Vamos para o ranking de time agora. Eu vou fazer a comparação de 4 times. Nome do time, Canadá. Ele conseguiu fazer 1 gol e sofreu 1, então ele ficou empatado. Segundo time é o Brasil. No caso, ele fez 3 gols e não sofreu nenhum gol. Terceiro time é Estados Unidos. Ele fez 13 gols e não sofreu nenhum também. E o próximo é a Austrália. Ele fez 1 gol e sofreu 2. Aqui temos Estados Unidos com 16 pontos, Brasil com 6, Canadá com 2 e Austrália com 1. A Austrália está com 1 porque ela perdeu, então não somamos nada. Canadá, apesar de empatou, mas no meu código eu coloquei 1 ponto. Quando empata, ele ganha 1 ponto, então ele ficou com 2 pontos aqui. E Brasil ganhou de 3-0, recebeu 3 pontos. Estados Unidos ganhou de 13-0 e recebeu 16 pontos. É isso. Muito obrigada.